Quer falar mais alguma coisa disso? Não, chega, já não merece mais do que isso, não. Ô, Kennedy, a gente viu lá em Nova York uma cena inusitada na noite de ontem, ô, segunda-feira, né? Quando o Lula chegou para um evento da Fundação Bill Clinton à noite Isso. e o Biden, que não estava previsto de ir ao evento, acabou indo de última hora, e daí houve um conflito verbal, mas não chegou a cadeirada nem soco, mas teve um conflito verbal entre a segurança, o serviço secreto americano, que faz mal e porcamente a segurança dos presidentes. Nunca vi um serviço perder tanto o presidente quanto o serviço secreto americano, mas tudo bem. É, e a segurança do Lula queriam revistar ministros de Estado brasileiros, etc., e o Lula acabou indo embora por causa do Biden. E hoje os dois discursaram na ONU, e eu queria saber quais as diferenças entre Biden e Lula, sejam verbais ou não. Pois é, eu já cobri a Assembleia Geral da ONU e acompanhei alguns eventos em que tem a presença do presidente americano, né? O serviço secreto age com extrema truculência, extrema paranoia. É um país onde se matam lá os presidentes, há os atentados. Então eles chegam num evento desse, ainda mais que o Biden não estava previsto de comparecer, não havia uma previsão de que ele iria comparecer, chega de surpresa, o nível da paranoia é tremendo e eles não respeitam os demais chefes de Estado. Acho que o Lula ali acertou, porque ele estava convidado para o evento. O Biden está de saída, né? E aí ele aproveitou o discurso dele para poder fazer um discurso para o público interno. A primeira divergência foi essa. O Lula, claro, quando ele faz um discurso na ONU, e todos os chefes de Estado, eles usam esse palco internacional também para mandar recados internos, não foi diferente com o Lula, mas o discurso do Lula é um discurso para uma plateia internacional, é um discurso dirigido mesmo a Assembleia Geral. O discurso do Biden, não. O discurso do Biden, a primeira divergência foi essa. Foi um discurso mais assim: olha o que eu fiz, olha a minha carreira, estou saindo, eu tenho uma visão otimista, as coisas estão ruins, mas podem melhorar. Um discurso algo poliana ali do Biden. Inclusive, ele está aproveitando alguns eventos para. Está sendo cobrada a presença dele, de que ele desapareceu depois que ele cedeu a candidatura para Kamala Harris, que ele está escondido. O Trump vira e mexe fala isso. Cadê o Biden? Não tem ninguém governando os Estados Unidos. Aí, no evento em Nova York, no evento do Bill Clinton, ele pintou lá e o serviço secreto, que está sob pressão, porque teve um atentado contra o Trump e houve uma falha, o atirador estava muito perto, e uma segunda tentativa, né? Eles conseguiram pegar um cidadão antes dele atirar propriamente dito, mas ficou um cara lá com uma arma rondando lá o clube de golfe do Trump durante horas. Então, primeira coisa, o Lula e o Biden, nos seus discursos, tiveram uma coisa em comum: a defesa da democracia, né? O Biden falou da importância disso, o Lula também. A partir daí, os temas são comuns, mas há uma divergência muito clara. Ucrânia, o Lula falou, tem uma sugestão da Rússia, da China e do Brasil, para que Rússia e Ucrânia dialoguem, porque do jeito que está, é uma guerra, está congelada, nenhum lado tem condição de impor a sua vontade. O Biden pega e diz: não podemos deixar a Ucrânia perder essa guerra, e temos que dar socorro para a Ucrânia para ela vencer essa guerra. É meio irrealista o que o Biden está falando, porque é só a ajuda europeia e americana é que está mantendo essa situação congelada. Sem ela, a Ucrânia já teria perdido a guerra. Né? A Ucrânia não tinha condições, e não tem condições de vencer essa guerra. E ao manter essa ajuda, há um risco de escalada. Né? Vira e mexe, o Trump insinua, né, a possibilidade de usar armas nucleares de menor impacto, táticas que eles chamam ali. Né? E isso é um risco de escalada. O Lula pontuou isso. Há um risco de escalada de conflitos para levar a um evento. Não vamos esperar uma Segunda Guerra Mundial para a gente reconstruir a ONU, quando ele falou da questão da reforma da ONU. Então, primeira divergência em relação à Ucrânia. Gaza também. Né? E na questão da Ucrânia, só para fechar, China e Brasil com posição comum, mais afinados na geopolítica do que Brasil e Estados Unidos. Gaza, Cisjordânia, Líbano, o Lula fazendo um alerta da escalada. E o Biden, cujo discurso era: temos que acabar com a era das guerras,
foi o 2023, foi um ano de enorme gasto militar. Os Estados Unidos são o país que mais faturam aí, o país que ganha mais dinheiro com vendendo o armamento, vende para Israel o armamento. O que Israel fez em Gaza não é direito de defesa, o Lula até falou, transformou o direito de defesa em direito de vingança. O Lula condenou o atentado do Hamas de 7 de outubro, o Biden também, mas a partir daí eles têm uma visão completamente diferente sobre o conflito, sobre o que está acontecendo no Líbano, né? O ataque dos pagers no Líbano, aquilo é terrorismo de Estado, né? Você expôs toda uma população civil. O dano colateral, Zé, ele é admitido na guerra desde que proporcional ao alvo militar. Você vai atacar uma ponte, uma infraestrutura, você quer interromper a logística de um exército na guerra. Você mede aquilo. Você não pode destruir a cidade inteira, matar a cidade inteira. Né? Ao bombardear a ponte, se você matar civis, é errado, não é desejável, é condenável. Mas se admite, né, se não, essa coisa do dano colateral. Não há dano colateral em Gaza. Aquilo é um genocídio. Né? Não existe dano colateral nos ataques que estão sendo feitos no Líbano. 556 pessoas mortas com o recrudescimento do ataque. Né? Então tem uma divergência em Gaza, tem uma divergência em Ucrânia, tem uma divergência em relação a Líbano, tem uma divergência também em relação à reforma da ONU. O Biden fala, precisa reformar, a gente vai conseguir fazer as coisas acontecerem. E o Lula fala claramente do fracasso do formato que a ONU tem agora. Foi um dos discursos mais fortes que o Lula fez na ONU. Eu acompanhei alguns discursos dele na ONU, inclusive cobri já o Lula na ONU. Me pareceu um discurso bastante forte e um discurso também no qual ele não tapou o sol com a peneira para os problemas que ele está enfrentando aqui no Brasil. Citou a questão da seca, das queimadas, atribui, como a Marina me falou numa entrevista da semana passada, que há um grau de revanche aí, porque houve um aperto em relação a garimpo ilegal, na fiscalização ambiental, mas tratou do tema. Então, me parece um discurso em que até a mudança climática, ela teve, no discurso do Lula, apesar de mencionada pelo Biden, ela é uma coisa mais lateral no discurso do Biden. A mudança climática permeia o discurso do Lula. O combate à fome passa pelo discurso do Lula. Você não ouviu falar de combate à fome na fala do Biden, né? Ele narra a carreira dele, fala o que fez na presidência e falou que assim, um objetivo é acabar com a era das guerras. É o país que mais lucra com as guerras. Então, me parece, Zé, a nossa entrevistada já está aí posicionada no bastidor, eu já vou fazendo a síntese também para a gente adiantar. É assim, Ucrânia, Gaza, reforma da ONU e mudança climática dividem Lula e Biden. Eles tiveram ali um grau de consenso só na defesa da democracia, Zé. Beleza, Kennedy, muito bom. Vamos então te devolver a bola para você tocar o barco adiante, se é que vai ter água para ele navegar. Eita! Por gentileza, pessoal, coloque a Marúcia, o ateliê aí na tela com a gente. Olá, Marúcia, boa tarde para você. Obrigado por ter vindo aqui ao Análise da Notícia. Olá, Kennedy, olá, Toledo. Obrigada pelo convite. E vamos aí falar da falta de água, né? É É isso aí, olha isso. só. A Marúcia ela é diretora executiva do IAS, que é o Instituto de Água e Saneamento.